A gente não tocava muito no assunto em casa. A gente evitava falar sobre adoção, sobre o novo tratamento, sobre filho. Foi um balde de água fria, assim, né? Essa perda tirou toda a expectativa que a gente tinha, todo o desejo de até mesmo de ter filhos, deu uma esfriada, né? A gente evitava tocar no assunto, meio que perdeu a esperança, foi enfraquecendo, porque na verdade foram algumas perdas que foram enfraquecendo a gente, a nossa jornada foi cada vez mais difícil para nós pensar em seguir o tratamento. A gente ficava com muito receio de, e se acontecer de novo? E se acontecer de novo? Eu vou passar por tudo isso de novo? Toda dor novamente? Por tudo isso de novo, né? Durante essa jornada, a gente também tinha muitos relatos, né, de outras pessoas. Mas uma mulher com 40 e poucos anos e teve tantos com um folículo e tal. Então isso motivava a gente, né? Então esses relatos também ajudaram muito para a gente poder ter força, né? E é o mais grave, e às vezes a gente vê que tem outras situações que tiveram um final feliz, né? Então só para resumir para quem chegou depois. Então a Eric e o Holden, eles começaram a tentar engravidar em 2015, tiveram uma gestação espontânea que evoluiu para um aborto. Partiram para a fertilização in vitro com a baixa reserva ovariana, tinha uma contagem de folículos de 3, mas durante a estimulação nós conseguimos que houvessem mais folículos, tá? Isso é uma particularidade da endometriose. O endometrioma ovariano, muitas vezes, ele esconde alguns folículos e você só consegue detectar durante o processo do tratamento, durante a estimulação ovariana. E nós conseguimos 5 óvulos, né, Érica? 5 embriões de D3, transferimos 2, eles engravidaram, esse embriãozinho foi para uma gestação embrionada, perderam, não precisou da curetagem, tinha sobrado um blastocisto, transferimos e aí teve essa perda de 16 semanas com a perda do meu tio, que é o pai do Holden, com câncer de pâncreas, e a perda da vozinha da Érica, mais a transfusão de sangue, mais um mês, e aí Eric e Holden. Meu Deus, e aí depois disso, da perda, né, aí a gente aí não queria tocar no assunto, né, então a gente estava psicologicamente, emocionalmente desgastado, né, desgastado. Nós acabamos de ouvir nesse relato sobre um dos cenários mais catastróficos que o ser humano pode enfrentar na sua vida reprodutiva. Quando se fala em perda gestacional de repetição, é como se viesse uma saudade de alguém que a gente amasse muito, mas que a gente não teve a oportunidade de conhecer. Falar do assunto é como abrir a ferida do luto, do sofrimento, da dor, da angústia, e talvez a perda gestacional de repetição seja uma das maiores frustrações que o ser humano vai encontrar ao longo da sua vida. E para ajudar você a enfrentar esse diagnóstico, enfrentar esse quadro de cabeça erguida e com esperança, continua comigo no vídeo de hoje, que o assunto vai ser perda gestacional de repetição. Olá, eu sou o Dr. Anderson Mello, médico especialista em reprodução humana pela USP de Ribeirão Preto e também fundador do canal Fertilidade e Saúde. Bom, mas antes de mais nada, eu gostaria de começar pedindo a sua ajuda. Se inscreva no Fertilidade e Saúde, ative o sininho para receber as notificações, dê o like aqui no vídeo embaixo, porque assim nós conseguimos levar esse tipo de informação para mais pessoas que estão enfrentando a mesma dificuldade que você. Bom, mas qual é a definição de aborto de repetição? Aborto de repetição, também conhecido por aborto habitual ou perda gestacional de repetição, tradicionalmente era definido por 3 ou mais abortos que precisariam ser seguidos, consecutivos. Mas a partir de 2017, a Sociedade Europeia, o ESHRE, junto com a Sociedade Americana, o ASRM,
se unificaram e resolveram, com base na literatura científica, definir a perda gestacional de repetição como 2 ou mais abortos, não necessariamente consecutivos, desde que estas gestações tivessem sido diagnosticadas pela ultrassonografia com visualização do saquinho gestacional e, eventualmente, do embriãozinho, ou então, o diagnóstico dessa gravidez poderia também ser realizado pelo estudo histológico, quando a mulher vai para a curetagem, aquele material é mandado para o anatomopatológico e ali pode ocorrer o diagnóstico da gravidez. Gestação ectópica e diagnóstico da gravidez só pelo beta-HCG, seja de urina ou de sangue, não entram nessa definição. Mas, obviamente, que cada caso é um caso e a gente precisa avaliar o contexto como um todo. Bom, mas quais são as causas de aborto de repetição? E aqui, pessoal, nós enfrentamos um dos principais dilemas das pessoas que vivem a perda gestacional de repetição. Porque, na grande maioria das vezes, pelo menos 50% dos casais que recebem o diagnóstico passam por nós especialistas, são submetidos a todos os exames disponíveis na prática clínica e nós não encontramos uma causa. A esse grupo, que corresponde a aproximadamente 50% dos casos, nós chamamos de causa idiopática, quando você não consegue definir um fator associado àquelas perdas. A causa mais frequentemente diagnosticada são as trombofilias. São aquelas condições que podem aumentar o risco de trombose, formação de pequenos coágulos na circulação, tanto nos vasos arteriais quanto venosos, ou mesmo na circulação ali da placenta, diminuindo o fluxo sanguíneo na gestação inicial e, consequentemente, levando às perdas gestacionais. Então, as trombofilias são as causas mais frequentemente diagnosticadas, em torno de 5% a 40% dos casos. A segunda causa mais frequentemente diagnosticadas são as alterações genéticas, alterações da estrutura do cromossomo, como inversão de parte da fita do DNA, que nós chamamos de inversões. Parte dessa fita pode estar trocada de lugar, translocações, e, eventualmente, nós podemos ter os mosaicismos, quando parte das células apresentam alteração do número de cromossomos. Essas são as duas principais causas mais frequentemente diagnosticáveis, e a causa genética é responsável por 1 a 2, podendo chegar em populações específicas, 5% dos casos. Depois, nós temos, então, as causas endócrinas, que seriam o diabetes, alterações da prolactina, alterações do metabolismo da insulina não chegando ao diabetes, mas podendo causar outras alterações. Poderíamos ter também a falência ovariana precoce, intermitente, quando ela vai e volta. Tá? Obesidade, eventualmente, pode ser uma causa também. Existe descrito na literatura as infecções, mas nós sabemos que a infecção para causar abortamento de repetição seria uma condição muito rara nos dias de hoje. Então, a gente acaba fazendo o rastreamento de infecções gerais, mas que não tem tanta relação com a perda gestacional de repetição. Um outro grupo de fatores que podem interferir, mas que é mais difícil da gente eventualmente detectar, são condições ambientais, como, por exemplo, exposição a mercúrio, e aí seria restrito a populações específicas que estão expostas a esta substância. Nós podemos ter também, pessoal, as malformações uterinas, mas geralmente as malformações, elas estão relacionadas à perda gestacional um pouquinho mais avançada, depois do 4º mês, 3º mês de gravidez. Tá? Então, existem algumas malformações também. E, finalmente, existe uma condição que nós chamamos de incompetência istmo-cervical, onde aquela transição entre o colo do útero, que é a entrada do órgão, e o corpo do útero, não consegue segurar a gravidez. O colo ele vai ficando mais curto e essa mulher grávida ela acaba evoluindo para uma perda mais próxima da 20ª semana de gravidez, geralmente é uma perda indolor. Então, resumindo, pessoal, o que nós temos como etiologia, como causa? Idiopático, 50% dos casos, trombofilias, 5% a 40%, genética,
1 a 5%, e depois vem todo o resto. As causas endócrinas, as causas ambientais, que eu havia esquecido do tabagismo, é importante, tá, pessoal? As malformações uterinas também são as outras causas. Temos a incompetência istmo-cervical e, mais raramente, as infecções. Mas quais são, então, os exames que a gente precisaria fazer num contexto de aborto de repetição? Basicamente, pessoal, nós começamos a investigação pelas trombofilias. Dentre as trombofilias, nós temos 2 grupos principais. As adquiridas, compostas, no caso do aborto de repetição, basicamente pela síndrome do anticorpo antifosfolípide, e as trombofilias hereditárias, que são condições que, geralmente, a mulher apresenta história familiar dessa condição. Outros membros, outros parentes de primeiro grau têm esse problema. Ou então, essa mulher que tem o aborto de repetição, ela já teve trombose. Eu me recordo, a época que eu trabalhava no HC, que nós tínhamos um ambulatório de hematologia que só cuidava das trombofilias. E a condição era muito frequente até o casal fazer o diagnóstico. Porque quando a mulher tem a trombofilia, existe tratamento e a gravidez ela pode chegar até o fim. Dentre as trombofilias, pessoal, a gente investiga com 9 exames, tá? Então, a gente pede a tríade da síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é o anti-beta-2-glicoproteína, o anticoagulante lúpico, o anticorpo anticardiolipina. Tomem cuidado, existem outros marcadores que muitos médicos ainda solicitam, mas nesta Bíblia, que foi publicada em 2017 pelo Escher, muitos desses marcadores têm uma taxa de falso positivo extremamente elevada, levando a um equívoco no diagnóstico. Já as trombofilias hereditárias, elas têm uma associação menor com o aborto de repetição, mas hoje existe uma questão cultural, no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, de estar se solicitando isso para os casos de aborto de repetição, que inclui as mutações do gene protrombina e fator 5 Leiden, a homocisteína, a deficiência da proteína C, da proteína S e da antitrombina. Uma vez que nós diagnosticamos essas alterações, algumas medidas devem ser estabelecidas durante o pré-natal. Bom, além das trombofilias, nós precisamos fazer o estudo genético do casal. A avaliação inicial é com o cariótipo, um exame de sangue que vai detectar 2 fatores principais: as alterações estruturais do cromossomo, aquelas inversões, translocações, e, eventualmente, o mosaicismo, a alteração numérica. Então, o cariótipo nos dá essa informação. Além desses exames, pessoal, nós também solicitamos um rastreamento de condições endócrinas. Então, nós pedimos a glicemia, nós pedimos exames hormonais como a prolactina, o TSH, para ver o hipotireoidismo, tá? Então, a gente também faz esse tipo de alteração. FSH, perfil androgênico, vai depender se aquela paciente ela apresenta queixas específicas de excesso, de manifestação clínica dos androgênios, que são os hormônios masculinos, como acne, como queda do cabelo, de padrão típico do sexo masculino, aumento de pelos pelo corpo, eventualmente, se ela tem sintomas de menopausa ou falência ovariana precoce, a gente precisa complementar esse arsenal endocrinológico. Além desses exames, pessoal, é importante um bom exame físico e, principalmente, uma ultrassonografia tridimensional ou uma ressonância nuclear magnética da pelve para descartar possíveis malformações uterinas. Já a incompetência istmo-cervical, geralmente o diagnóstico ele é feito durante o pré-natal. Previamente ao pré-natal, a gente pode fazer algumas avaliações ultrassonográficas ou, eventualmente, a prova da vela de Egar, para estar avaliando a possibilidade dessa condição estar presente. Mas o diagnóstico aí é mais complicado. Bom, mais uma vez que eu fiz, então, solicitei os exames, constatei eventualmente alguma causa, o que fazer como tratamento diante desse quadro, pessoal? Bom, vamos começar a falar do que é mais frequente, idiopático. A única coisa até o momento que foi comprovado pela ciência que pode melhorar
aumentar a chance de nascer um bebê depois das perdas gestacionais, é um quadro que é chamado de Loving Care. O Loving Care, tradicionalmente, ele foi definido pelo diagnóstico precoce da gravidez e suporte, acolhimento a esses casais. Eu me recordo que quando eu fazia obstetrícia no consultório, eu tive um caso que ela havia, com 34 anos, ela já tinha tido 2 perdas. Fizemos todo o rastreamento e nós não achamos nenhuma causa para aquelas perdas que fossem justificadas para aquelas perdas. E o que eu fiz? Eu deixei a porta do consultório aberta, um dia de atraso ela já ia fazer o teste, e automaticamente ela ia no consultório falar comigo, eu ia encaixar de qualquer jeito. Na sequência, pessoal, eu avaliei essa paciente semanalmente com a ultrassonografia. Eu tinha dentro do consultório, então ficava mais fácil para mim. Então, foi uma forma de eu dar o suporte, e naquele caso específico, nós tivemos o nascimento de um bebê de 3,950 kg de parto normal, para a alegria da paciente e desespero do pai e dos familiares. No HC, a nossa porta também era aberta, e com isso, as pacientes tinham essa receptividade e esse diagnóstico precoce da gravidez. Bom, o Loving Care tradicionalmente inclui isso. Do ponto de vista prático, é muito difícil você falar para um casal que a gente só vai fazer o diagnóstico precoce da gravidez e vamos fazer um segmento pré-natal mais frequente. Então, do ponto de vista, às vezes eu discutia com os casais o que a ciência recomenda versus o que tem disponível na prática clínica, mas que ainda não foi confirmado pela ciência. E dentro desse cenário, pessoal, alguns casais tinham a necessidade de fazer algo diferente, como, por exemplo, usar a progesterona, usar o AS. Outros casais precisavam passar por terapia em conjunto. Isso é muito importante, ter o apoio de um profissional da saúde mental, um segmento nutricional adequado para a modificação do estilo de vida. Então, no idiopático, a gente fica de mão atada, e qualquer outra conduta que venha a ser realizada, além do Loving Care, como, por exemplo, a heparina, a progesterona, a fertilização in vitro, é uma conduta de acolhimento que não necessariamente vai aumentar a chance de nascer o bebê. Agora, se eu tenho a trombofilia, e essa trombofilia foi uma específica, chamada síndrome do anticorpo antifosfolípide, eu devo utilizar o AS e fazer o anticoagulante, a inoxaparina. Para as trombofilias hereditárias, só a inoxaparina. Para as condições endócrinas, nós precisamos corrigir o problema de base, se é um hipotireoidismo, um excesso de prolactina, se é a obesidade, se é um diabetes, a gente precisa controlar, e depois desse controle a gente libera o casal para engravidar espontaneamente. No caso das malformações uterinas, pessoal, na maioria das vezes não existe tratamento, não se recomenda o tratamento cirúrgico, exceto se a mulher não consegue escoar parte da sua menstruação, tá certo? E em alguns casos, principalmente quando a gente tem o septo uterino associado a aborto de repetição ou falha na FIV, aí a gente tem que corrigir cirurgicamente. Mas outras malformações não existe benefício comprovado. Para a avaliação também das malformações, eu não comentei previamente, mas a histeroscopia, que é passar a câmerazinha de vídeo por dentro do útero, com uma videolaparoscopia, olhar com a câmera por fora do útero, também podem trazer benefícios, tá? Infecções, pessoal, é muito raro, seria a tuberculose pélvica, que hoje em dia é extremamente rara, tá? No caso da incompetência estimo-cervical, tem que se fazer o diagnóstico precoce e dar uns pontinhos na região do colo uterino, ali por volta de 12, 14 semanas, com o objetivo de tentar manter um pouco mais essa gravidez associada ao repouso. Esses pontinhos a gente chama de circlagem uterina. Mas, doutor Anderson, muita gente me pergunta assim no consultório, doutor Anderson, mas e a fertilização in vitro com a biópsia do embrião? Não seria uma alternativa para o aborto de repetição? Então, pessoal, vamos imaginar que nós estamos diante de um quadro de aborto de repetição, onde foi diagnosticado uma alteração genética no cariótipo. Nesses casos, fazer a fertilização com o estudo genético é mandatório. Agora, nos casos idiopáticos, quando você pega 2 grupos, só casais com aborto de repetição, e você divide em 2 grupos. Um grupo
você vai esperar engravidar espontaneamente. O outro grupo vai fazer a fertilização in vitro com biópsia embrionária. Quando você termina o segmento dessas mulheres, desses casais, e avalia a taxa de nascimentos de bebês, ela é exatamente a mesma. Mas nós temos duas particularidades em quem fez a FIV com estudo genético, que é a diminuição do número de transferências, porque se você tem o estudo genético dos embriões, aqueles que estão alterados do ponto de vista cromossômico não necessariamente são transferidos para a cavidade uterina. Então, consequentemente, quem estuda geneticamente o embrião tem menos transferências, menos embriões para fazer o procedimento. E, consequentemente, a taxa de aborto ela é menor. Então, pessoal, a FIV tem as suas vantagens. Mas como a literatura científica avalia o sucesso de qualquer tratamento com base na taxa de nascimento de bebês, eles não colocam a FIV como uma vantagem. Só que tem uma coisa que a literatura científica não aborda em conjunto, que é o contexto emocional, é o impacto psicológico que esse luto consecutivo, essas perdas, promovem no contexto da vida do casal, da mulher, do homem. Então, dependendo do contexto individual de cada casal, isso precisa ser levado em consideração. Obviamente, as condições financeiras também, para que a melhor abordagem seja definida e, com isso, o casal possa ter uma estratégia com mais esperança. Ah, doutor Anderson, mas é aquele cross-match, a causa imunológica, o fator antinúcleo, o FAM. A causa imunológica, pessoal, ela realmente tem relação com a perda de repetição, tá? Só que, do ponto de vista prático, hoje, nós não temos nenhum exame que realmente possa comprovar para a gente a associação de causa, tá? Então, o cross-match, que seria pegar o sangue da mulher, juntar com o sangue do homem, ver a porcentagem de reação e, com base nesse resultado, você fazer a imunoglobulina, ele não deve ser mais realizado, porque o antídoto, né, o tratamento para esse quadro, quando tinha alteração nesse exame, era a imunoglobulina. E a vigilância sanitária no Brasil proibiu a prática da imunoglobulina no contexto do cross-match, porque essa substância é um derivado do sangue. Então, ela está associada com uma série de complicações eventuais no futuro, caso o casal precise, a mulher precise eventualmente utilizar a transfusão sanguínea. Então, hoje o cross-match não deve ser realizado, inclusive existe essa recomendação, esse respaldo pela ciência, tá certo? E o FAM, a gente às vezes acaba pedindo junto com o hemograma também, mas o FAM positivo isoladamente também não tem representatividade, tá? Se você não tem alguma alteração clínica associada. Então, a grande mensagem que eu gostaria de deixar para você que enfrenta o aborto de repetição é que, em primeiro lugar, a gente busque ajuda. Você não está sozinho. 1 a 5% das mulheres de idade reprodutiva apresentam esse diagnóstico. Procure um especialista, passe pela investigação, busque apoio de equipe multiprofissional, um profissional da saúde mental, um psicólogo, desabafe, conte os seus medos, a sua frustração, busque ferramentas que possam te ajudar a entender que você não está no controle da situação. Modifique o seu estilo de vida, a gente é o que a gente come. Vá buscar também o apoio de um nutricionista, eventualmente de outros profissionais que podem ser coadjuvantes, que vão ajudar a gente a encarar esse cenário de cabeça erguida, com fé e com esperança. Por mais adversa que seja a situação, não desista. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhe, se inscreva no canal, que frequentemente eu vou estar trazendo para vocês novos conteúdos dentro da medicina reprodutiva.